Bom, primeiro, bom dia, pessoal. Obrigado por todo. Casa cheia, né? Fico feliz de estar com casa cheia aqui. A gente vai começar hoje o segundo dia do Ideas to Move, então não sei quem estava aqui ontem, mas aqui é um espaço que a gente tem aqui para trocar figurinha, para a gente bater papo. Nosso objetivo aqui não é ficar falando muito sobre produto, sobre ClearSale como um todo, é falar sobre o futuro. Acho que todo mundo gosta de bater um papo. E hoje, especificamente, ia falar sobre um tema que está super quente, não sei se todo mundo aqui conhece, é um tema mistura um pouco de CSI, eu fico até brincando com o Davi mais cedo, será que é CSI? Será que tem alguma coisa a ver com aqueles seriados que a gente sempre viu? Mas, bom, tem muita coisa que é parecida, acho que os especialistas vão falar um pouco mais, mas o interessante é que como a gente traz esse mundo de investigação forense agora para a era digital. Acho que é um tema que está quente aqui, é um tema para o mercado financeiro como um todo super relevante. E a gente vai contar um pouco de figurinha até para desmistificar algumas coisas, que a gente provavelmente deve ter alguns preconceitos ou alguns entendimentos equivocados, ou até trazer um pouquinho luz sobre esse tema super, super importante. Para começar nosso papo agora aqui, vou me apresentar rapidinho, tá? Meu nome é Gustavo, eu sou da ClearSale. Eu sou um homem branco, barra moreno, de cabelo escuro e olhos escuros também. Estou vestido praticamente todo de preto. E aqui na ClearSale eu sou líder da frente de novos negócios tocados especificamente para a cibersegurança. Então é um pouquinho do meu dia a dia aqui. E eu vou abrir um pouquinho agora aqui para o Davi se apresentar também. Eu sou o Davi, sou da ClearSale, faço parte do Red Team, né, do time de segurança ofensiva da ClearSale. Eu sou um homem branco, com barba comprida, cabelo preto, estou vestindo uma camisa azul e uma calça preta. E é isso. Boa. E nosso convidado mais que especial aqui também, Renan, pode se apresentar um pouquinho para o pessoal, pode ser? Obrigado, querido. Prazer imenso estar com vocês. Meu nome é Renan Cavalheiro, eu sou diretor fundador da Academia de Forense Digital, um centro de treinamentos na área de perícia digital, e diretor na STW Brasil, uma consultoria com foco em investigações de perícia digital. Eu me considero branco, cabeça raspada, careca, barba, terno azul, camisa branca e gravata azul. Boa, excelente. Bom, Renan, aproveitar que você acabou de falar, comentar um pouquinho agora aqui, falou sobre tanto de coisa. E aí, Renan, pessoal, o Renan é um super especialista nessa área, inclusive a gente trouxe ele aqui para... Ele forma outras pessoas, inclusive, nessa área, que inclusive é um gap no mercado, né, Renan? Que eu entendo que hoje a gente tem alguma dificuldade de ter pessoas qualificadas para demandas no mercado atual. E eu queria pedir um pouquinho, Renan, que você desse um overview de qual é a sua profissão, o que é que vocês fazem no dia a dia e por que, na sua visão, ela é super importante e fundamental para combate a crimes digitais. Excelente. Bom, Gustavo, acho que o mais importante que eu preciso começar a dizer aqui sobre a profissão, só me dá um instante primeiro. Fica à vontade. Eu queria fazer um agradecimento à pessoa que me possibilitou de ter esse encontro com a Clear e anteriormente ainda de conseguir dar alguns passos na minha carreira, que é o Jonas Dourado, que faz parte do time da Clear, um dos grandes pioneiros da área de perícia digital. Se eu estou aqui, muita coisa do que eu sei eu devo a esse grande mestre aí, que é o Jonas. Bom, pessoal, a perícia digital, geralmente, quando a gente pensa em perícia, imediatamente traz o imaginário popular do CSI, investigação, e aquela coisa de caça, né? Eu costumo brincar, como um bom libriano, eu vou puxar vocês um pouquinho mais aqui para a justiça, né? A perícia digital, ela é muito útil para a perseguição, para a investigação e localizar o erro, o criminoso. Mas ela é tão útil quanto também para a defesa. Tá? Então, um dos pilares da perícia digital é o fato de que você deve fazer os seus trâmites, os seus procedimentos, e esse é um dos pontos mais difíceis da gente conseguir compreender, que é o procedimento adequado para a preservação de evidências. Num primeiro momento, quando a gente pega o Ministério Público, a polícia, a investigação de fraude interna, a gente lembra de preservação de evidência para evitar que lá na frente a sua prova seja desqualificada no processo. Mas o ponto mais importante disso, e eu volto à justiça, se nós não tivermos uma rigidez no processo de preservação de evidências, a acusação pode ser feita de maneira infundada e a gente pode acabar levando inocentes, acusados injustamente, a serem perseguidos, a serem demitidos, presos, processados e tudo mais. Então a perícia digital, agora sim respondendo, Gustavo, é uma área que visa cuidar especialmente, o mais difícil é a metodologia de manuseio de evidência digital.
a identificação da evidência, o que é, o que pode ser útil em relação a uma evidência, a coleta, a cópia, que a gente vai chamar de aquisição, cópia forense, etc. E esse é o primeiro momento mais importante para a gente preservar esses dados de maneira que a gente possa comprovar, de fato, esses dados estavam ali na cena virtual do crime. Não sou eu que estou inventando, não é fulano que está dizendo que disse o outro, não, está aqui, tecnicamente significa isso e isso, ponto. E depois a gente vai trabalhar no processamento, na leitura desses dados, e aí já entra numa questão mais clara, mais nítida, de realmente fazer a análise e correlação do que foi identificado. Mas acho que eu queria chamar a atenção justamente ao ponto mais importante, que é perícia digital. Em definição, é a ciência forense, ou seja, aquela ciência que cuida da metodologia de manuseio de evidências aplicada à ciência da computação. Portanto, é a última. Nada, fica à vontade. Portanto, se você me deixar aqui, eu vou embora. Portanto, a área é aquela que vai cuidar da preservação de evidências digitais. Um site, uma conversa de WhatsApp, um celular, cloud, o sistema, o log, a ligação telefônica, a câmera, tudo que envolver o ambiente digital, a gente vai trabalhar para preservar adequadamente para que a prova possa ser útil para a acusação ou para a defesa. Legal. E aí eu queria até compartilhar uma curiosidade que recentemente eu tive com o secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo. E ele comunicou que a criminalidade em geral no Brasil tem caído, felizmente. A criminalidade que a gente conhece, o roubo, o assalto e por aí vai. Por quê? No passado a pessoa tinha que roubar um carro ou um celular, para se dizer, e com o celular ele vai vender esse celular e ter um benefício de X reais, alguns milhares de reais potencialmente. Atualmente ele tem um esforço teoricamente da sua sala, da sua casa, e ele consegue atacar milhares de pessoas em questão de minutos e ter um benefício muito maior com um risco muito menor. Então, bom, sem dúvida, acho que nosso trabalho aqui, esse dia a dia de vocês está cada vez mais relevante com esse cenário que a gente encontra hoje. E aproveitando o gancho aí, Davi, eu sei que a sua atuação já é um pouco diferente da do Renan, queria que você compartilhasse um pouquinho como que seu dia a dia está relacionado com o crime digital em geral. Como trabalhando na Red Team, né, a gente tem que sempre estar antenado e sempre procurando os meios que os atacantes estão usando para fazer fraudes, para comprometer sistemas e também auditando os meios de log que o Renan bem falou. Então, se eu estou fazendo uma tentativa de ataque e não tem nenhum alerta, ninguém vê nenhum log, ninguém é avisado, ninguém levanta a mão, a gente pode ter um problema, porque pode ser que ninguém esteja vendo aquilo. E quando você tiver um problema concretizado, como é que você vai fazer? A vida do Renan vai ficar muito mais difícil. Então, nessa parte de crimes digitais e de perícia, o Red Team também atua muito auditando esses logs, se estão sendo armazenados, se ele está sendo armazenado por tempo suficiente. Porque não adianta você armazenar log e daqui uma semana ele sumiu. E você vai precisar dele daqui 2 meses. E aí? Então a gente atua também bastante nessa demanda na parte de perícia. Bacana. Dando sequência um pouquinho, acho que vocês já comentaram um pouco sobre isso, mas eu queria perguntar agora para o Renan. E aí, Renan, imagina que tu é uma pessoa completamente leiga aqui sobre o tema, tá? Se você pudesse explicar de maneira simples qual é o passo a passo de uma investigação, por exemplo, e qual é a parte, na sua opinião, mais desafiadora como perito forense? Perfeito. Bom, o passo a passo mais genérico que a gente poderia dizer é realmente o primeiro momento já exige um pouco de esperteza em relação à identificação do que vai ser relevante para você, né? Então, quando a gente tem uma cena de crime, por exemplo, né, a gente pega aí dos seriados, dos crimes comuns, etc. Você tem uma cena de crime, então você vê na televisão, né, a competência do investigador, ali do perito, do policial, do agente, em identificar o que é relevante ou não. E aí tem aqueles que vão no óbvio, né, um corpo, beleza, é a vítima, ok, importante. A arma do crime está ali, está à vista. Mas às vezes um fio de cabelo, uma digital, uma gota de sangue, o local. Então todos esses itens em que você vai identificando podem vir a ser relevantes para a interpretação futura do caso. No ambiente digital, como isso funciona? Você pode chegar, por exemplo, numa situação de fraude corporativa, numa situação de roubo de celular seguido de fraude bancária. O primeiro passo é você ter a condição, a experiência para identificar o que vai ser relevante, né? Para que você não deixe nada de lado. Como
o Davi comentou, a questão dos logs são importantíssimas. Então, você ter conhecimentos dos sistemas, os sistemas terem logs de auditoria habilitados, configurados, pensados previamente, né, a partir de mentes que estavam ali prevenindo isso, te auxilia a preencher mais informações da sua cena de crime, quando ela ocorrer, né? Então, já respondendo, o primeiro passo é a identificação e um desafio, que é essa questão das empresas terem a consciência, é um nível de maturidade muito avançado, né, de gerar logs e ter uma rotatividade de logs suficiente para dar tempo de identificar um incidente. Eu peguei incidentes em empresas muito grandes que no dia seguinte não tinha mais log. Não dava tempo de eu saber do caso. Já não tinha mais log, porque o incidente tem um ciclo de vida, né? Você identifica, aí chama o gestor, aí o gestor chama o TI, às vezes é um problema técnico, até chegar realmente à ciência do respondedor de incidente, do perito, podem ter passado semanas. E o log, portanto, a cena do crime é um grande desafio. Conseguir chegar a tempo e ter empresas conscientes suficientes para gerar uma cena de crime com logs, com vestígios suficientes para te munir da sua investigação. Identificação, coleta, é quando você pega esses dados, cópia, né, porque um dos pilares da profissão é você conseguir fazer o seu processo de análise sem causar alteração nos dados. A gente costuma brincar muito, quando um policial chega na cena do crime, tem uma arma, ele não pega e dá um tiro para cima para testar, né? Tem drogas, ele não dá um trago para ver, não é droga mesmo. Não. Ele vai preservar, certo? Vai colocar num saquinho, com luva, adequadamente. Mas a evidência digital, falando um segundo desafio, parece que é como se a pessoa pegasse mesmo a arma e desse um tiro. Não, tem o celular aqui, deixa eu ver o que tem no celular. E aí as pessoas levam para a delegacia e volta e fica mexendo. E a gente tem uma situação de sobreposição de registros, é uma complicação para a investigação, porque você deixa de ter uma data. Tá? Então, por exemplo, se você tem um log que diz a data em que o último acesso do usuário, essa data ela vai ser sobreposta mediante o novo acesso. Você perde essa informação e pode ter uma ressignificação do entendimento do caso, né? E uma outra questão é que, conforme você começar a mexer, quem vai me garantir que esta pessoa que mexeu não excluiu porque estava corrompida, tentando livrar ali a situação, ou comprometeu imputando evidência? Você tem de todo tipo de gente, tá, pessoal? Tanto que querem mesmo comprometer, às vezes é uma demissão de um funcionário, quer arranjar desculpa para demitir, entendeu? E assim, qualquer coisa que a pessoa puder fazer, ela vai fazer. Então, um grande desafio é a conscientização também no sentido da preservação da evidência. Eu estou ficando deprimido com esses desafios. Pois é. A cópia vai ter um outro desafio, que é todo dia sai um dispositivo novo. E a indústria de proteção de dados não quer que os seus dados sejam exfiltrados, certo? Mas eu também não consigo. Então, o que acontece? Quanto mais protegidos os seus dados estiverem da indústria, mais difícil é para a extração forense realizar também essa situação. Então, você tem cada vez mais dispositivos saindo com criptografia de fábrica. Você vai numa loja qualquer, uma lojinha de bairro, comprar um computador, supermercados, etc. Atualmente, com o Windows 11, ele vai vir criptografado sem você saber. Está criptografado. Então, são vários esses nossos desafios. Então, resumindo aqui, que eu já me alonguei bastante, identificação, localizar, coleta, pegar, para trazer para perto, realizar a cópia, para que você possa deixar o original preservado e você trabalhar na sua cópia, e a questão da análise, para você realizar de fato a verificação daquilo. Desafios tem vários, especialmente em recursos humanos. É difícil você ter uma pessoa que vai ter a competência para identificar todos os artefatos, que vai fazer o procedimento de manuseio adequado para preservar a evidência, que vai conseguir extrair de fato tudo aquilo que poderia e não só o básico. A análise envolve muita questão de inteligência mesmo, de correlação, e o mais difícil para o TI, emitir um relatório. Então há um desafio em várias vertentes e por isso que eu me dedico tanto na questão da educação, né? Para tentar realmente formar pessoas competentes para fazer uma coisa tão séria que é lidar com justiça. Não, excelente, Renan. E eu queria aproveitar agora aqui, falando agora com o Davi. Davi está no dia a dia lá da Clearseio, né? Seu dia a dia fica brincando que o Davi de tédio ele não morre, porque todo dia é um desafio novo. Eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho quais são os principais desafios corporativos, seja na Clear ou outra experiência que você já teve nessa área de crimes digitais.
Área de crimes digitais, eu acho que o ponto que o Renan falou de preservação de logs, preservação de provas, é um ponto bem crítico, porque muita gente não se atenta a esse tipo, as pessoas negligenciam muito isso, o que é bem preocupante. Acho que principalmente hoje, filtração de dados, né, e sequestro de dados, que são os ataques de ransomware. Os ransomwares evoluíram a tal ponto que hoje você tem ransomware as a service. Então você não desenvolve, você aluga uma plataforma para fazer isso. De tão rentável. Tem uma estatística da Forbes que esses tipos de cybercrime esse ano tem uma previsão de causar um prejuízo de até 8 trilhões de dólares. De tanto que isso está acontecendo. Você tem também, hoje em dia, o sequestro relâmpago com roubos de bancos digitais ou bancos físicos mesmo. Ataques de supply chain, como aconteceu há alguns anos atrás, se não me engano, em 2020, com a SolarWinds. Hoje, com a evolução das linguagens de programação, você usa muitas bibliotecas, muitos códigos que são externos. E os cybercriminosos estão se aproveitando muito disso para comprometer empresas, seja comprometer dados. A gente teve recentemente muitas vulnerabilidades que a gente chama de Magicart, né? Que são você comprometer os plugins que ficam em carrinhos de e-commerce e sites de pagamento em geral. E isso é extremamente preocupante, porque você está falando de vazamento de cartão de crédito e é o dado inteiro. Então, eles estão sempre inovando e acho que um desafio é a gente tentar acompanhar eles para não deixar nada disso acontecer. Não, bacana. E aí, já puxando um pouquinho para o nosso próximo papo, eu queria entender um pouquinho de vocês, aí pode começar pelo Renan e depois passar para o Davi. Quais são as tecnologias hoje que te suportam para chegar, para fazer esse trabalho no dia a dia, Renan? E aí, já puxando o sardinho um pouquinho para o tema quente da atualidade agora aí, que é a inteligência artificial. Como é que está a utilização dessa tecnologia hoje com vocês e conta um pouquinho na sua visão como isso vai impactar no seu trabalho, no trabalho toda essa frente. Bom, eu tô assustado, e vocês? Eu tô assustado com isso. Na verdade, não precisava eu estar aqui. Com muito pouco, né? Você tem inteligência, podem pegar todas as minhas palestras, todas as minhas aulas e ela vai gerar respostas de acordo com aquilo que eu disse em vídeos. Então, assustado, tô abrindo meu coração. Bom, as nossas ferramentas, elas são bem complicadas, porque a gente basicamente, apesar que não pareça, as nossas ferramentas são verdadeiros exploits. Nossas ferramentas são verdadeiros quebradores de tecnologia, né? Como eu disse anteriormente, um celular não é feito para ser extraído, né? Um site ele não é pensado para ser extraído, um computador, etc. Ele é feito para o seu uso, né, adequado, e cada vez mais a privacy by design, né, está protegendo os dados desde a sua concepção. Então a gente vem enfrentando essa questão de ter que ter ferramentas que são feitas para quebrar proteções, muito parecido com o conceito do Red, do Pentester, né? Então ferramentas como Cellebrite, Belkasoft, Axiom, Avila Forensics, dentre outras, são ferramentas que vão nos auxiliar a obter acesso a um computador, a obter acesso a um smartphone e literalmente executar um exploit, explorar uma vulnerabilidade daquele sistema operacional, daquele dispositivo, para daí conseguir acesso à camada de dados para eu poder fazer a cópia. Porque se eu não fizer a cópia, eu vou estar administrando o dispositivo original e colocando em muito risco, não é pouco, todo o meu processo em cadeia dali para frente, né? Em relação à inteligência artificial, a gente tem feito uso em relação à identificação de rosto humano para identificar suspeitos, em relação a padrões de escrita, em relação à pornografia infantil, etc. A redação de relatórios, querendo ou não, como é um desafio para a educação, também está sendo bastante interessante, né? Para quem tem dificuldades ali, as tecnologias auxiliam bastante. Mas acredito que realmente, para finalizar, meu sentimento é esse, de estar apavorado com essa questão, porque o mundo que a gente conhece hoje, daqui muito pouco tempo, 2 anos talvez, vai ser outro. É uma revolução tão grande quanto a internet, que a gente está tendo o prazer de vivenciar, né? Então, recomendo realmente que a gente se dedique muito nesse assunto aí. Se você ainda não começou, comece. Bacana. Quer comentar um pouquinho também, Davi?
Eu acho que das ferramentas que a gente usa, principalmente no meu trabalho, como o Renan falou, as minhas também, elas são exploits mesmo, elas são feitas para quebrar sistemas, sejam Burp Suite, que a gente usa para auditar sistemas web, seja um Metasploit, que a gente utiliza para comprometer sistemas mesmo. Tudo isso também são usados, né, pelos criminosos. Eles nasceu com a intenção de ser usado para auditoria de empresas, mas ele também é usado por cybercriminosos. A inteligência artificial é o mesmo, assim como qualquer outra tecnologia. E eu também fico um pouco assustado, porque imagina que hoje um dos maiores vetores de ataque que a gente tem é phishing. Imagina quando uma inteligência artificial estiver fazendo um phishing que vai ser tão perfeito que você não vai conseguir mais distinguir o que é um e-mail real e o que não é. A gente pode chegar num cenário em que isso vai acontecer. Hoje, as inteligências artificiais ainda são algoritmos muito novos, né? Principalmente as generativas como o ChatGPT, o Bard do Google, o Cognitive Services da Microsoft, mas eles estão evoluindo muito rápido. Então, seja questão também com deepfake, de biometria de voz, biometria facial. Então, é um cenário um pouco assustador. Eu acho que ele auxilia muito, né? Principalmente a gente de Red Team, às vezes precisa fazer alguma coisa ou precisa testar alguma coisa, ele ajuda muito, mas, como toda tecnologia, ele sempre pode ser usado para o bem e para o mal. Boa. A gente está chegando no final aqui, mas vou aproveitar o gancho que o Davi levantou aqui sobre phishing. Phishing, não sei se todo mundo conhece, phishing ataca bilhões e bilhões de phishing no mundo e o Brasil tem a madeira de prata em volume de phishing no mundo. A gente poderia ser madeira de prata em muitas outras coisas, mas infelizmente a gente nesse cenário. E lá na CLI a gente hoje está trabalhando, inclusive, uma forma da gente conseguir trabalhar, atender para mitigar essa dor que é muito grande. E phishing hoje tem diversas variações. E a gente tem um prazer agora de estar conseguindo ajudar o mercado também o mercado financeiro. Pessoal, a gente está chegando nos finalmente aqui, e eu vou pular aqui para uma pergunta que eu acho que faz super sentido com o evento que a gente está participando, e eu vou abrir para os dois também, pode ficar à vontade para compartilhar. Na visão de vocês, como as instituições financeiras estão se preparando para lidar com esses tipos de crimes hoje, e como que isso pode impactar o dia a dia do setor bancário, o dia a dia que a gente conhece? Eu acho que iniciativas como a própria ClearSale tem como Teletex ajudam com isso, que são proteção de marca, busca em Deep Web, tudo isso ajuda muito. Questão de inteligência artificial também, por mais que a gente tenha que fazer isso com segurança e num ambiente controlado, a gente tem que usar essas tecnologias, a gente tem que explorar elas. Principalmente também a parte de user behavior. Então, você começar a ver padrões dos seus usuários para você poder prever. Poxa, esse cara tá... Até o Open Finance, esse cara tá abrindo conta num monte de lugar, do nada, no mesmo dia, tá meio estranho isso. Eu posso bloquear essa ação? Então, tem diversas oportunidades para fazer. Eu acho que o uso de inteligência artificial e motores biométricos tem sido hoje a maior linha de defesa que as instituições têm usado. Bom, eu vou puxar aqui para o meu lado, como eu falei, a questão da caça, né? A prevenção é um dos mais importantes porque ela desincentiva, né? O fraudador, se ele está fazendo uma coisa nesse tipo, já parte do princípio que é uma pessoa a priori preguiçosa. Precisa de dinheiro rápido, fácil, né? E conforme você dificulta o trabalho dele, você tira um principal incentivo dele, que é as coisas fáceis, né? Ao mesmo tempo, é muito importante a gente conseguir, e isso às vezes é difícil de convencer as empresas a perseguir, sim, os autores, né? Ir atrás, nem que para isso você faça os top 10 mais prejudicadores, mais ofensores da sua instituição, mas realizar a preservação do phishing, coletar ali os depoimentos, ali a questão dos prejuízos de algumas pessoas para ver materialidade da questão e identificar através de um site, ele está rodando na internet, né? Um golpe do leilão falso, por exemplo, ele precisa de um telefone. Um telefone você vai ter lá, o Google tem escritório a Meta tem escritório no Brasil, você pode conseguir os dados de onde aquele aparelho WhatsApp estava sendo utilizado, a linha telefônica com as operadoras, o site numa hospedagem. Ao longo do tempo, conforme a questão da globalização, a gente conseguia acessos aos metadados também de empresas que não possuam escritório no Brasil,
pela questão de cooperação internacional. E sim, eu já participei de vários casos e de você ir realizar uma busca e apreensão na casa do autor, no local ali onde praticavam o golpe, para você conseguir fazer realmente o processo criminal em função daquilo. E, claro, a prevenção, né, ajuda a desincentivar, mas nada desincentiva mais do que colocar alguém atrás das grades. Não, show de bola. Eu queria até aproveitar para complementar também 2 pontos que eu participei de um painel muito parecido com esse recentemente e a gente tem instituições hoje que é muito importante compartilhar informações nesse sentido. Os fraudadores, eles estão falando entre si para como melhorar a forma de atacar e tudo mais. E a gente, como empresa, como corporações, a gente tem a tendência de se isolar, querer resolver tudo sozinho. E aí, isso prejudica em muito grau de velocidade de aprendizado, de evolução, que os fraudadores não têm esse tipo de barreira. E aí existem diversas ações que estão sendo feitas por instituições, a Febraban é uma delas, inclusive, que junta diversas empresas do setor bancário para poder criar soluções. A Clear também, de certa forma, faz isso, utilizando dados de diversas corporações para poder mitigar esse tipo de fraude. Então, acho que esse é um ponto bacana. E o segundo ponto também interessante para comentar é que a gente hoje também tem muita a percepção de que é um trade-off entre experiência do usuário com privacidade, com segurança. Isso não obrigatoriamente precisa ser um trade-off. A gente consegue sim utilizar soluções que conseguem ser mais inteligente para dar uma experiência melhor e ao mesmo tempo a gente conseguir também mitigar esses casos. E aí, sem dúvida, Renan, se não botar ninguém atrás das grades, se a gente não for reativo, a gente está passando uma mensagem para o mercado como um todo, para a sociedade como um todo, que vale a pena, que o crime compensa. Pessoal, queria agradecer os dois, muito obrigado pelo tempo. Obrigado. Foi um prazer bater um papo com vocês, agradeço a presença de todos aqui também. E bom, esse é só o primeiro de uma agenda muito extensa aqui no nosso stand. Espero que vocês venham comparecer um pouco mais nas próximas programações. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado, tchau.